Bem-vindos ao The Network. Este é o tema desta edição. 2 semanas após as eleições na Grécia, é a vez de Portugal se expressar nas urnas sobre a política de austeridade. Os indicadores económicos dão sinais positivos, mas a oposição contrapõe com a derrapagem do déficit, por exemplo. Na reta final do escrutínio de 4 de outubro, as sondagens começaram a inclinar-se para a coligação Portugal à frente, depois de os socialistas terem liderado as estimativas. O resultado do Partido Comunista pode ser decisivo. O número de indecisos ascende a mais de 1/5 do eleitorado. Será que os eleitores vão depositar um voto de revolta nas urnas ou os argumentos do atual governo convenceram os portugueses? Temos connosco aqui no Parlamento Europeu, em Bruxelas, Paulo Rangel, vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Popular Europeu, membro do PSD. Marisa Matias, que integra o Grupo da Esquerda Unitária Europeia, representando o Bloco de Esquerda. E Pascal Joannin, responsável da Fundação Robert Schuman, um think tank sediado em Bruxelas e Paris. Portugal regressou ao crescimento, mas os níveis de pobreza e desemprego continuam elevados. Os jovens continuam a emigrar, já saíram do país centenas de milhares de pessoas. Como é que um governo faz para sobreviver a este cenário? O governo vai sobreviver porque o país enfrentava uma situação de bancarrota e nós conseguimos dar a volta a isso. A taxa de desemprego era de quase 18%. Hoje em dia anda à volta dos 12%, um número idêntico ao registado antes da intervenção da Troika. A atitude do país mudou. As pessoas perceberam que valeu a pena fazer todos estes esforços. A mesma pergunta: como sobrevive um governo a este cenário? Acabamos de assistir a um momento de ficção científica, de propaganda. Estamos constantemente a ouvir este discurso. Mas a verdade é que a taxa de desemprego baixou de uma forma falseada. Pascal? Este governo tem possibilidades de sobreviver. Há 4 meses, o executivo britânico foi reeleito e acabamos de ver Tsipras a manter-se no poder. É um facto que este governo fez reformas. Portugal saiu do Programa Internacional de Resgate. A tendência é para a recuperação. Recentemente, a Standard & Poor's subiu a notação do país para BB+. Por isso, talvez os eleitores decidam dizer: muito bem, continuem o que estão a fazer. O governo saiu o ano passado de um resgate de 78 mil milhões de euros, que incluiu cortes nas pensões e aumentos de impostos. Regressou aos mercados financeiros. Mas quais foram os custos reais para o país? Foram gigantescos. O resgate foi definido para reduzir a dívida pública e o déficit. Mas a dívida aumentou nos últimos anos. Estávamos nos 90%, agora estamos à volta dos 130%. Como é que se convence os eleitores a seguir? É verdade que houve custos reais, que as pessoas tiveram de fazer grandes sacrifícios. Mas no final do programa começaram a perceber que estamos no caminho da retoma. A Marisa não concorda. Simplesmente não é verdade. Podem apresentar os números que quiserem. As pessoas não têm uma vida melhor. As melhorias que houve são falseadas. É preciso perceber que a Espanha está a recuperar, a Irlanda está a recuperar e Portugal também. Os que se esforçaram conseguiram resultados. Até o Reino Unido é um exemplo. Pascal, qual é a sua perspectiva? Creio que fizeram parte do trabalho. A recuperação chegou, apesar de a economia continuar fraca, mas a verdade é que há retoma. Talvez os eleitores considerem que os que fizeram as reformas devam terminar o trabalho. No entanto, há um grande número de indecisos no eleitorado. Como em muitos outros países, mas as sondagens não apontam claramente para uma vitória da oposição porque o governo falhou na retoma económica. Mas não houve reformas estruturais, não houve consolidação fiscal. Se algum imprevisto acontecer, Portugal não tem condições para reagir e o Paulo Rangel sabe disso.
ever conditions to react to that, and Paulo knows that we are not prepared. É óbvio que não houve as mudanças estruturais que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista queriam. Nós não queremos sair da zona euro, não queremos reduzir a dívida de forma abrupta. Isso é impossível. Nós reformamos o sistema de arrendamentos, o mercado laboral, o sistema judicial, o sistema de saúde, o sistema educativo. Claro que ainda há muito por fazer. Confiamos nos eleitores para nos darem um novo mandato. É possível ter uma visão mais neutra do quão longe as reformas foram e ainda têm de ir? Portugal estava numa situação fragilizada há 4 anos e conseguiu sair dela com a ajuda internacional. Se conseguiu sair é porque a economia vai melhor. No debate televisivo entre António Costa e Pedro Passos Coelho, o líder socialista acusou o primeiro-ministro de não ter conseguido baixar a dívida e dos cortes nos salários da função pública. Passos Coelho respondeu que foi o governo socialista anterior a multiplicar a dívida. Em que ficamos? Se há um plano de resgate que consiste no empréstimo de 78 mil milhões de euros, é lógico que a dívida aumente no curto prazo. A redução da dívida está a começar agora. Como se sabe, grande parte dessa dívida não constava nos números oficiais porque era relativa a empresas públicas. Por isso tivemos de limpar todo o sistema e agora sim estamos em condições de baixar a dívida de forma consistente. Marisa volta a não concordar. Os objetivos do programa de resgate nem sequer foram atingidos, nem sequer um. Há 4 anos que dizem que a dívida vai ser reduzida, mas o limite máximo previsto no plano era de 114%. Estamos nos 130%. We are around 130. Maybe I can make the two of them on the same basis, because the crisis Eu begin. coloco os partidos no mesmo prato da balança. A crise começou durante o governo socialista de José Sócrates. Começou com ele, não com este governo. O novo executivo herdou essa situação. Os socialistas, hoje na oposição, estão na origem das coisas e o contexto é ainda mais vulnerável devido aos problemas que Sócrates enfrenta na justiça. Problem with the justice. Uma última pergunta. E se António Costa alcançar o poder? Ele prometeu reverter as políticas de austeridade, parar com as privatizações, voltar a alterar as leis laborais sobre o despedimento e contratação de trabalhadores. Pode este cenário afastar os investidores num momento que é crítico? Poderia Costa ser forçado pela União Europeia, pela zona euro, a respeitar determinadas políticas, tal como aconteceu a Tsipras? Aquilo que aconteceu na Grécia foi uma enorme chantagem. Agora todos os cidadãos passaram a saber que se quiserem democracia, se quiserem uma União Europeia democrática, têm de obedecer a um determinado tipo de medidas. Portugal não deveria ter de escolher entre a coligação no poder e o Partido Socialista, porque foram todos eles os responsáveis pela situação em que o país se encontra. Eu tenho receio dos planos que António Costa e os socialistas pretendem implementar. Nós fizemos o nosso trabalho e este é o momento de sermos cautelosos. Nós queremos melhorar as coisas de forma sustentada e consistente. É essa a nossa diferença em relação aos socialistas. Eles podem colocar em risco todos os esforços e sacrifícios feitos que deram a Portugal uma realidade muito melhor do que a que existia há 4 anos. Está tudo em aberto. Noutros países, as últimas eleições têm mostrado que, quando os executivos estão muito perto da oposição nas estimativas, é o governo no poder que sai a ganhar. Foi o que aconteceu no Reino Unido e na Grécia. Talvez aconteça o mesmo em Portugal, mas vai ser muito renhido. Agradecemos aos nossos convidados, Paulo Rangel, Marisa Matias e Pascal Joannin. Até ao próximo The Network.